From the Conference Center in Salt Lake Diretamente City, do Utah. Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que estão assistindo à conferência ao redor do mundo, onde quer que estejam. O presidente Russell Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse essa sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo Tabernacle Choir at Temple Square, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Ryan Matthias ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Ó Vós que amais ao Senhor e agora vai nos agraciar com Awake e Arise, Despertai e Erguei-vos. A oração de abertura será oferecida pelo elder José L. Alonso, dos 70, e em seguida o coro cantará Fala-se com Amor. Our kind and loving Heavenly Father, Nosso in this bondoso e beautiful amoroso morning, Pai Celestial, nesta linda manhã, somos cheios de gratidão por esta oportunidade de nos reunir neste início de conferência geral. Somos tão gratos por termos profetas vivos, videntes e reveladores. Nós os amamos
Oramos por eles e nós os apoiamos. Estamos ansiosos por aprender de Ti, pelo Espírito. Daqueles que vão nos instruir hoje. Oramos por eles para que recebam Tua inspiração e Tua graça. Que desejamos seguir a Ti e Tua vontade. E precisamos de Tua ajuda para nos lembrar das palavras que vamos ouvir hoje, especialmente das impressões que receberemos do Espírito Santo. Estamos dispostos e comprometidos a seguir a Ti e o exemplo de Teu Filho Jesus Cristo. Precisamos receber Tua ajuda ao nos esforçarmos para amar mais o nosso próximo, ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com eles e convidá-los a se chegar a Ti, Teu Filho, Jesus Cristo. Somos tão gratos pelo sacrifício expiatório do Seu Filho Jesus Cristo e sabemos que todos nós somos missionários de Tua Igreja. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. I see my mother kneeling with our family.
It will now be our privilege to hear Teremos from our agora o beloved privilégio de prophet. ouvir nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Em seguida, ouviremos o presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Depois, ouviremos a irmã Reina E. Aborto, que serve como segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, e o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as palavras do elder Bednar e ao sinal do regente, a congregação ficará de pé e se juntará ao coro para cantar o hino Cantando Louvamos. Número 50. Presidente Nelson, por favor. My dear brothers and sisters, welcome to Meus General queridos irmãos e Conference. irmãs, sejam bem-vindos à Conferência Geral. Aguardei a chegada desse dia com grande expectativa. Oro por vocês todos os dias. Também tenho orado para que esta conferência seja um momento de rejuvenescimento espiritual para cada um de vocês. Desde a última conferência, as dificuldades no mundo continuaram. A pandemia mundial ainda afeta a nossa vida. E agora, o mundo foi abalado por um conflito que está trazendo terror a milhões de homens, mulheres e crianças inocentes. Profetas previram nossos dias. Dias em que haveria guerras e rumores de guerras, e toda a terra estaria em comoção, e o coração dos homens falharia. Como seguidores de Jesus Cristo, suplicamos aos líderes dessas nações que encontrem soluções pacíficas para suas diferenças. Convidamos as pessoas de todas as partes a orar em favor dos que estão sofrendo, a fazer o que puderem para ajudar os que foram afligidos e a buscar a ajuda do Senhor, a fim de que quaisquer graves conflitos acabem. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Contendas violam tudo o que o Salvador defendeu e ensinou. Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é um Evangelho de paz. Seu Evangelho é a única resposta quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Temos a sagrada responsabilidade de compartilhar o poder e a paz de Jesus Cristo com todos os que derem ouvidos e permitirem que Deus prevaleça na vida deles. Toda pessoa que fez convênios com Deus prometeu se importar com seu próximo e servir aqueles que sofrem. Podemos demonstrar fé em Deus e estar sempre preparados para responder àqueles que perguntarem sobre a razão da esperança que há em nós. Cada um de nós tem um papel a cumprir na coligação de Israel. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial nesse acontecimento sem precedentes. E para vocês, irmãs, jovens incapazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão, e o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora
para ajudarem a coligar Israel. Sua decisão de servir missão, seja uma missão de proselitismo ou de serviço, abençoará você e muitas outras pessoas. Também incentivamos os casais sêniores a servir quando as circunstâncias permitirem. Seus esforços são simplesmente insubstituíveis. Todos os missionários ensinam e testificam sobre o Salvador. A escuridão espiritual do mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária do que nunca. Todos merecem a oportunidade de saber a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada pessoa merece saber onde pode encontrar a esperança e a paz que excedem todo o entendimento. Que este período de conferência seja uma época de paz e um banquete espiritual para vocês. Oro para que busquem e recebam revelação pessoal durante estas sessões. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Thank you, President Nelson, for sharing again that counsel Muito regarding obrigado, presidente Nelson, por nos dar mais conselhos a respeito do trabalho missionário. while speaking in General Conference. The sight in my left eye Irmãos e was irmãs, há vários suddenly anos, enquanto eu discursava na conferência geral, a visão em meu olho esquerdo foi subitamente comprometida por algo chamado degeneração macular, que posteriormente piorou e prejudicou minha visão nesse olho. Ao lidar com essa dificuldade, passei a ser ainda mais grato por outros tipos de visão, inclusive a visão de retrospectiva. Ao pensar sobre meu passado, posso ver certas experiências que fizeram grande diferença em minha vida. Uma dessas experiências é minha missão de tempo integral, que servi quando jovem na Inglaterra, a qual abençoou minha vida e moldou meu destino espiritual. Refleti sobre como as dificuldades econômicas causadas pela Grande Depressão na década de 1930 levaram a uma triste reviravolta na vida de meus pais e de nossa família. Meu pai ficou tão envolvido em salvar sua concessionária de automóveis e sustentar a família durante aquele difícil período que ele e minha mãe não frequentaram a igreja por um tempo. Embora não tenhamos frequentado as reuniões da igreja em família, isso não me impediu de ir à igreja ocasionalmente com meus amigos. Naquela época, a ideia de servir missão passava pela minha cabeça, mas não era algo sobre o qual eu conversava com meus pais. Quando estava na faculdade, vários amigos e eu decidimos servir missão. Depois de conversar com meu bispo, preenchi minha recomendação missionária enquanto meus pais estavam fora da cidade. Quando voltaram, eu os surpreendi com a notícia de que havia sido chamado para servir na Grã-Bretanha. E sou grato pelo apoio entusiasmado que eles me deram depois que tomei essa decisão e pelos bons amigos que me ajudaram a decidir servir missão. O serviço missionário me preparou para ser um marido e pai melhor e a ter sucesso nos negócios. Também me preparou para uma vida inteira de serviço ao Senhor em sua igreja. Na Conferência Geral de abril de 1985, recebi a designação de discursar na sessão geral do sacerdócio. Dirigi minha mensagem aos rapazes,
Falei sobre a preparação para servir como missionário. Compartilhei o seguinte: de todo o conhecimento que adquiri em minhas designações na igreja, nenhum tem sido mais importante para mim do que o aprendido na missão de tempo integral aos 19 anos. O Senhor conhece vocês. Quando estiverem na missão, vocês terão experiências que os ajudarão a conhecê-lo melhor. Vocês crescerão espiritualmente ao servi-lo. Serão enviados em nome dele para servir as pessoas. Ele lhes dará experiências nas quais receberão inspirações do Espírito Santo. O Senhor lhes autorizará a ensinar em seu nome. Vocês poderão mostrar ao Senhor que Ele pode confiar em vocês e que pode contar com vocês. Há pouco mais de 5 meses, o Elder Jeffrey R. Holland e o Elder Quentin L. Cook, que também serviram como missionários nas Ilhas Britânicas, acompanharam-me ao visitarmos membros e missionários naquela bela terra. Enquanto estávamos lá, refleti sobre minhas experiências quando era um jovem missionário. Testifico que foi durante a missão que eu soube que meu Pai Celestial e meu Salvador Jesus Cristo me conheciam e me amavam. Tive a bênção de ter 2 maravilhosos presidentes de missão, Selvoy, J. Boyer e Steiner Richards, além de suas dedicadas esposas, Gladys Boyer e Jane Richards. Ao me lembrar dessa época, consigo ver com mais clareza que eles confiavam em mim e me amavam. Eles me ensinaram o Evangelho, esperavam muito de mim e me deram muitas designações desafiadoras e oportunidades de liderança para me ajudar a crescer e me preparar para uma vida de serviço. Também refleti sobre quando fui chamado pelo presidente Spencer W. Kimball para presidir a missão Canadá-Toronto com minha querida esposa Bárbara e nossos filhos ao nosso lado. O presidente Kimball nos chamou para servir em abril de 1974, pouco depois de proferir sua inspirada mensagem missionária intitulada Quando o Mundo For Convertido. Naquela mensagem, o presidente Kimball explicou a visão que teve sobre o Evangelho, sobre como o Evangelho seria levado a todas as partes do mundo. Ele pediu para que mais jovens de todo o mundo servissem missão. Ele nos lembrou da expectativa do Senhor de que todo homem, aos habitantes da terra, levante uma voz de advertência. O ensinamento do presidente Kimball sobre a expectativa de os rapazes servirem missão tornou-se um assunto mencionado em lares em todo o mundo. Tal expectativa não mudou. Sou grato pelo presidente Nelson também ter reiterado as expectativas do Senhor sobre isto nesta manhã. Já se passaram quase 10 anos desde que o presidente Thomas S. Monson anunciou a redução da idade missionária para os rapazes e as moças. A meu ver, um dos principais motivos para essa mudança foi dar a uma quantidade maior de nossos jovens a oportunidade transformadora de servir como missionários.
Lord Jesus Christ, I call upon you, young men. Como And those apóstolo do young Senhor women Jesus Cristo, faço um apelo a vocês, rapazes, e às moças que tiverem o desejo, para que comecem agora a conversar com seus pais sobre servir missão. also invite you to talk with your friends about serving a mission. Também os convido a conversar com seus amigos sobre servir missão. E se um de seus amigos não tiver certeza de que deve servir, incentive-o a conversar com o bispo. Commit yourselves and to your heavenly Father Comprometam-se that you consigo will- mesmos e com o Pai Celestial, de que vocês servirão missão, e que a partir de agora, vocês se esforçarão para manter o coração, as mãos e a mente puros e dignos. Eu os convido a adquirir um sólido testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. fathers and mothers of these wonderful youth, you have a vital Pais e mães role desses maravilhosos jovens, vocês têm um papel vital neste processo de preparação. Comecem hoje a falar com seus filhos a respeito do serviço missionário. Sabemos que a família tem a influência mais profunda ao ajudar os rapazes e as moças a se prepararem para servir. you are still the age range for missionary Se vocês service. ainda têm idade para servir missão, mas ainda não serviram devido à pandemia ou a outros motivos, convido-os a servir agora. Talk to your bishop Conversem com seu bispo to serve the Lord. e se preparem para servir ao Senhor. Your bishops to help all young men and young Incentivo women vocês, bispos, a ajudar todos os rapazes e moças que estão próximos da idade missionária a se prepararem para servir. Também incentivo vocês, bispos, a identificar aqueles que já têm idade suficiente, mas que ainda não serviram. each young man Convidem todos os rapazes a se tornarem missionários, as each young woman who desires bem como todas as moças que tiverem o desejo de servir. missionary currently serving. Thank you. Aos missionários que Your estão mission. atualmente servindo, nós lhes agradecemos. Vocês estão servindo missão durante uma pandemia mundial. Como resultado disso, suas experiências na missão serão diferentes das minhas experiências ou das experiências de todos os missionários que serviram antes de 2020. Not been easy. Sei que não tem sido fácil. These difficult No entanto, mesmo durante esses momentos difíceis, o Senhor teve um trabalho para vocês realizarem e vocês o fizeram maravilhosamente bem. technology Por exemplo, vocês usaram a tecnologia find those de novas maneiras para encontrar as pessoas que estavam prontas para aprender sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. as you have served diligently and according to your abilities. Por terem I servido know diligentemente e de acordo com suas habilidades. Sei que o Senhor está feliz com seus esforços. Sei que seu serviço abençoará a sua vida. When you're released from your mission, remember that you are not Quando forem released from desobrigados de activity. sua missão, lembre-se de que não serão desobrigados de sua atividade na igreja. Mantenham os bons hábitos que aprenderam na missão. Strengthen your testimony. Continuem a fortalecer seu testemunho. Trabalhem arduamente. Orem e sejam obedientes ao Senhor. Honrem os convênios que fizeram. Continuem a abençoar e a servir seu próximo. You young men and Oro para que vocês, rapazes e moças, assim como seus pais, vejam e saibam como o serviço missionário abençoará a sua vida para sempre. may you know in your minds and feel in your hearts Que vocês saibam na mente e sintam no coração
o poder do convite que o Senhor fez aos grandes filhos missionários de Mosias. to the great missionary sons of Mosiah. He said, "Go Ele forth disse: and establish my word. "Ide estabelecer minha palavra, contudo, Ye shall be patient, sereis pacientes nos sofrimentos e aflições, that ye may show forth, para dar bons exemplos em mim, and I will make an instrument of e eu thee farei de vós in my instrumentos em minhas mãos, unto the salvation para a salvação of many souls." de muitas almas." May God bless the youth of the church to Que Deus desire abençoe to os jovens da prepare igreja para que tenham o desejo de se preparar e de servir ao Senhor. É minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. of the Lord Jesus Christ. Amém. Amen. Depois de receber um convite que dizia "Vem e vê", visitei a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pela primeira vez, aos 26 anos de idade. Eu havia me separado recentemente de meu primeiro marido. Tinha um filho de 3 anos de idade, sentia-me impotente e com medo. Quando entrei no edifício, senti um calor aconchegante ao perceber a fé e a alegria das pessoas ao meu redor. Era realmente um refúgio contra a tempestade. 3 semanas depois, fiz o convênio batismal com o Pai Celestial e comecei minha jornada como discípula de Cristo. Embora minha vida não tenha sido perfeita ao longo dessa jornada. Para que eu recebesse essas bênçãos eternas, muitos elementos físicos e espirituais tinham que estar presentes. O Evangelho de Jesus Cristo havia sido restaurado e pregado. Aquela capela havia sido construída e conservada. Havia uma estrutura eclesiástica, desde o profeta até os líderes locais. E um ramo cheio de membros do convênio estava pronto para abraçar a mim e a meu filho quando fomos levados ao Salvador, nutridos pela boa palavra de Deus, e tivemos oportunidades de servir. Desde o princípio, Deus procurou reunir e organizar seus filhos para levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna. Com esse propósito em mente, Ele nos instruiu a edificar lugares de adoração, onde recebemos conhecimento e as ordenanças de salvação e exaltação. Fazemos e guardamos convênios que nos unem a Jesus Cristo. Somos investidos com o poder da divindade e nos reunimos com frequência para nos lembrarmos de Jesus e fortalecermos uns aos outros nele. A organização da igreja e seus edifícios existem para nosso benefício espiritual. A igreja é a estrutura de apoio que nos permite edificar uma família eterna. Enquanto conversava com um amigo que estava passando por um momento difícil, perguntei como ele estava sobrevivendo financeiramente. Em lágrimas, ele respondeu que seu bispo estava ajudando a usar o fundo das ofertas de jejum. Ele acrescentou: "Não sei onde minha família e eu estaríamos se não fosse pela igreja." E eu respondi: "A igreja são os membros. São eles que, de boa vontade e com alegria, fazem ofertas de jejum para nos ajudar quando necessitamos. Você está recebendo os frutos da fé e determinação deles, de seguir a Jesus Cristo." Meus amigos discípulos de Cristo, não devemos subestimar a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo por intermédio de nós, sua igreja, apesar de nossas falhas. Às vezes somos os que doam e às vezes somos os que recebem, mas somos todos uma família em Cristo. Sua igreja é a estrutura que Ele nos deu para nos guiar e abençoar ao adorarmos a Ele e ao servirmos uns aos outros. Algumas irmãs me pediram desculpas, achando que não são ativas na sociedade de socorro, porque estão servindo na primária ou nas moças. Essas mulheres estão entre as irmãs mais ativas da sociedade de socorro, porque estão ajudando nossas preciosas crianças e nossos jovens a fortalecer sua fé em Jesus Cristo. A sociedade de socorro não se limita a uma sala em um edifício, uma aula dominical, uma atividade ou uma presidência em âmbito local geral.
A Sociedade de Socorro são as mulheres do convênio da igreja. Somos nós, cada uma de nós e todas nós. É nossa comunidade mundial de compaixão e serviço. Aonde quer que vamos, sempre fazemos parte da Sociedade de Socorro ao nos esforçarmos para cumprir seu propósito divino, ou seja, realizar a obra de Deus de maneira individual, bem como de maneira coletiva, proporcionando socorro. Socorro na pobreza, socorro na doença, socorro na dúvida, socorro na ignorância, socorro em tudo o que impeça a alegria e o progresso. O equivalente existe nos quóruns de élderes e nas organizações da igreja para todas as idades, inclusive para nossas crianças e nossos jovens. A igreja é mais do que os edifícios e a estrutura eclesiástica. A igreja somos nós, os membros. Nós somos a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, com Cristo à frente e o profeta como seu porta-voz. O Senhor disse: Eis que esta é minha doutrina. Aquele que se arrepende e vem a mim, esse é a minha igreja. E aquele que é da minha igreja e nela persevera até o fim, esse estabelecerei sobre minha rocha. Irmãs e irmãos, devemos reconhecer o privilégio que temos de pertencer à Igreja de Jesus Cristo, na qual podemos unir nossa fé, nosso coração, nossa força, nossa mente e nossas mãos para que Ele realize seus grandes milagres, porque também o corpo da Igreja de Cristo não é só um membro, senão muitos. Um jovem disse à mãe: quando eu era pequeno, toda vez que doava $1 de dízimo, pensava que com esse $1, uma capela inteira seria construída. Isso não é bobo? Emocionada, ela respondeu: isso é maravilhoso. Você as visualizava em sua mente? Sim, exclamou ele. Elas eram lindas e havia milhões delas. Meus queridos amigos, tenhamos a fé de uma criança e nos regozijemos em saber que até nossos menores esforços estão fazendo uma diferença significativa no reino de Deus. Nosso propósito em seu reino deve ser levar uns aos outros a Cristo. Conforme lemos nas Escrituras, o Salvador fez este convite aos nefitas. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui e eu os curarei. Porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Não temos todos aflições que podem ser levadas aos pés do Salvador? Embora alguns de nós tenham desafios físicos, muitos mais lutam contra conflitos emocionais. Outros têm dificuldade para cultivar relacionamentos sociais. E todos buscamos alívio quando nosso espírito é desafiado. Estamos todos aflitos de alguma forma. Lemos que toda a multidão, de comum acordo, adiantou-se com seus doentes e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma, e ele curou a todos, à medida que foram conduzidos à sua presença. E todos eles, tanto os que haviam sido curados, como os que eram sãos, prostraram-se a seus pés e adoraram-no. Desde um menino que paga o dízimo com fé, a uma mãe que cria os filhos sozinha e precisa da graça fortalecedora do Senhor, a um pai que luta para sustentar sua família, a nossos antepassados que precisam das ordenanças de salvação e exaltação, a cada um de nós que renova os convênios com Deus todas as semanas, precisamos uns dos outros e podemos levar uns aos outros para a cura redentora do Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, sigamos o convite de Jesus Cristo de levar a nós mesmos e nossas aflições a Ele. Quando nos achegamos a Ele e levamos a Ele aqueles a quem amamos, Ele vê nossa fé. Ele os curará e nos curará. Como pacíficos seguidores de Cristo, estamos nos esforçando para nos tornar unos de coração e vontade e ser humildes, submissos, mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade.
moderados em todas as coisas, diligentes em guardar os mandamentos de Deus em todos os momentos, cheios de fé, esperança, caridade e abundantes em boas obras. Estamos nos esforçando para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Testifico que, como Igreja de Cristo, somos o meio pelo qual nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente, como ensinou o presidente Russell M. Nelson. O Senhor disse: Eis que apressarei minha obra a seu tempo, e dou a vós o mandamento, de que vos reunais e vos organizeis e vos prepareis, e vos santifiqueis. Sim, purificai o coração e lavai as mãos e os pés perante mim, para que eu vos torne limpos. Que respondamos a esse convite divino e nos reunamos, organizemos, preparemos e santifiquemos com alegria. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. My wife Susan, our 3 sons Minha and their esposa wives, Susan, nossos 3 filhos e suas respectivas esposas e todos os nossos netos, e o Elder Quentin L. Cook, que por 15 anos senta-se ao meu lado quando estamos reunidos com os membros do Quórum dos 12, podem prontamente confirmar o fato de que eu não canto bem. Mas, a despeito de minha falta de talento para o canto, eu amo cantar os hinos da restauração. A combinação das letras inspiradas com as magníficas melodias me ajuda a aprender princípios fundamentais do Evangelho e inspira a minha alma. Um hino que tem abençoado minha vida de maneiras extraordinárias é o hino Trabalhamos Hoje. Ultimamente tenho ponderado e aprendido a respeito de uma frase específica do refrão desse hino em inglês. Não daremos atenção ao que os iníquos vão dizer, e somente ao Senhor vamos obedecer. Não daremos atenção. Quando canto o hino Trabalhamos Hoje, eu penso frequentemente a respeito das pessoas da visão de lei que avançaram pelo caminho que conduzia à árvore da vida, as quais não estavam apenas apegadas à barra de ferro, mas avançavam continuamente agarradas a ela, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. Lei descreveu uma multidão de pessoas no grande e espaçoso edifício, as quais apontavam-lhe com o dedo, zombando dele e dos que comiam do fruto. Sua reação à zombaria e aos insultos foi magnífica e memorável. Nós, porém, não lhes demos atenção. Oro para que o Espírito Santo abençoe e ilumine cada um de nós à medida que ponderamos juntos a respeito de como podemos ser fortalecidos para não darmos atenção às influências malignas e às vozes escarnecedoras do mundo atual em que vivemos. A palavra atenção sugere notar algo ou voltar nosso pensamento a alguém ou alguma coisa. Assim, a letra do hino Trabalhamos Hoje nos adverte para que tomemos a firme decisão de não dar atenção ao que os iníquos vão dizer. E Leí e as pessoas que com ele comeram do fruto da árvore dão um grande exemplo de não se dar atenção às zombarias e ao escárnio que muito frequentemente se originam do grande e espaçoso edifício. A doutrina de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo nas tábuas de carne do nosso coração, amplia nossa capacidade de não dar atenção aos diversos insultos e distrações com os quais nos deparamos em nosso mundo decaído. Por exemplo, uma fé centralizada no Senhor Jesus Cristo nos revigora com força espiritual. A fé no Redentor é um princípio de ação e de poder. E à medida que agimos de acordo com as verdades de seu Evangelho, somos abençoados com a capacidade espiritual de seguir em frente em meio aos desafios da mortalidade, ao mesmo tempo que voltamos nossa atenção à alegria que o Salvador nos oferece. Certamente, nossa causa é justa. Lutemos sem temor, pois nós temos em Cristo um bom defensor.
Fazer convênios sagrados e receber dignamente as ordenanças do sacerdócio nos aproxima do Salvador Jesus Cristo e do Pai Celestial e nos conecta a eles. Isso significa simplesmente que nós confiamos no Salvador como nosso advogado e mediador e que confiamos em seus méritos, em sua misericórdia e em sua graça durante a jornada da nossa vida. À medida que com firmeza chegamos a Cristo e nos aproximamos dele, recebemos as bênçãos de pureza, de cura e força que advém de sua expiação infinita e eterna. Viver e amar os compromissos que fazemos por meio de convênios cria uma conexão com o Senhor que é profundamente pessoal e espiritualmente poderosa. Quando honramos as condições dos convênios e das ordenanças sagradas, gradual e progressivamente nos aproximamos dele e vivenciamos o impacto de sua divindade e da realidade de sua existência em nossa vida. Jesus passa então a ser muito mais do que o personagem principal das histórias das Escrituras. Seu exemplo e seus ensinamentos influenciam todos os nossos desejos, nossos pensamentos e nossas ações. Sinceramente, eu não tenho a capacidade de descrever adequadamente a exata natureza e poder de nossa conexão, por meio dos convênios, com o Filho de Deus ressurreto e vivo. Mas testifico que essa conexão com Ele e com o Pai Celestial é real e que ela é a principal força de certeza, paz, alegria e força espiritual que nos permite sempre firmes prosseguir. Como discípulos de Jesus Cristo que fazem e cumprem convênios, podemos ser abençoados para todo inimigo confundir e para não darmos atenção às influências malignas e à ridicularização do mundo, porque o Senhor está ao nosso lado. Quando me reúno com membros da igreja em todo o mundo, normalmente faço a eles a seguinte pergunta: o que ajuda vocês a não dar atenção a essas influências, à zombaria e ao escárnio do mundo? As respostas que recebo são extremamente instrutivas. Membros valorosos frequentemente salientam a importância de se convidar o poder do Espírito Santo em sua vida por meio do estudo significativo das Escrituras, de orações fervorosas, de uma preparação adequada para participar da ordenança do sacramento. Outras coisas frequentemente mencionadas são o apoio espiritual por parte de familiares fiéis e de amigos em quem se pode confiar, as importantes lições aprendidas por meio da administração e do serviço na Igreja Restaurada do Senhor e a capacidade de se reconhecer o absoluto vazio de tudo que se encontra no grande e espaçoso edifício ou de tudo que se origina dele. Notei um padrão particular na resposta desses membros, o qual é especialmente significativo. Em primeiro lugar, esses discípulos têm um firme testemunho do plano de felicidade do Pai Celestial e do papel de Jesus Cristo como nosso Redentor e Salvador. Além disso, seu conhecimento e sua convicção espiritual são algo individual, pessoal e específico, não algo geral ou abstrato. Ouço essas pessoas devotas falarem que os convênios dão forças para que elas vençam a oposição e que sua conexão com o Senhor vivo dá a elas auxílio durante os bons e os maus momentos. Para essas pessoas, Jesus é realmente um Salvador pessoal. Os convênios e as ordenanças do Evangelho operam em nossa vida como se fossem uma bússola. Uma bússola é um aparelho utilizado para indicar os pontos cardeais do norte, do sul, do leste e do oeste, para fins de navegação e orientação geográfica. De modo semelhante, nossos convênios e ordenanças indicam o caminho que nos leva a Jesus Cristo e nos ajudam a sempre nos lembrar de nossa conexão com Ele à medida que prosseguimos no caminho do convênio. Nosso ponto cardeal na mortalidade é chegar-nos a Cristo e sermos aperfeiçoados nele. Os convênios e as ordenanças sagradas nos ajudam a voltar nossa atenção ao Salvador e a nos esforçar com sua graça para nos tornarmos mais semelhantes a Ele.
com toda certeza. No céu, o Mestre poder nos dará em defesa da retidão. Nossa conexão com Deus e com Jesus Cristo por meio dos convênios é o canal pelo qual podemos receber a capacidade e a força para não darmos atenção. E esse laço é fortalecido à medida que continuamos a nos agarrar à barra de ferro. Mas assim como perguntaram aos irmãos de Nefe, o que significa a barra de ferro que o pai deles viu? E Nefe disse-lhes que era a palavra de Deus. E todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se agarrassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dados inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Observem que a capacidade de resistir às tentações e aos dados inflamados do adversário é prometida às pessoas que se agarram à palavra de Deus, em vez de apenas se apegarem a ela. Curiosamente, o apóstolo Paulo descreveu Jesus Cristo como sendo a palavra ou o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, um dos nomes de Jesus Cristo é a palavra ou o verbo. Além disso, a 8ª regra de fé afirma: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Assim, os ensinamentos do Salvador, conforme registrados nas Sagradas Escrituras, também constituem a palavra. Gostaria de mencionar que se agarrar à palavra de Deus requer que nos lembremos da conexão pessoal que temos com o Salvador e com seu Pai, que honremos e fortaleçamos por meio dos convênios e das ordenanças do Evangelho restaurado. E 2, que utilizemos as Sagradas Escrituras e os ensinamentos dos profetas e apóstolos vivos com espírito de oração fervorosa e consistentemente como fontes seguras da verdade revelada. Prometo que à medida que nos agarrarmos ao Salvador e formos transformados para viver sua doutrina, seremos abençoados individual e coletivamente, para que permaneçamos em lugares santos e não sejamos movidos. Se estivermos com Cristo, Ele estará conosco e ao nosso lado. Assim que nesta dura prova lutemos com fé pela glória do Salvador. Sigam em frente. Agarrem-se à barra de ferro. Não deem atenção. Testifico que a fidelidade aos convênios e às ordenanças do convênio restaurado do Senhor nos possibilita seguir em frente e trabalhar na obra do Senhor, agarrar-nos a Ele como nos agarramos à palavra de Deus e não darmos atenção às tentações do adversário. Na luta que vamos travar, que cada um de nós empunhe nossa espada. Sim, a espada do vencedor. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. This is the Saturday morning session of Esta the é a sessão da manhã de 190th sábado da Conferência Geral Anual, número 192, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
We will now be pleased to hear from Elder Teremos agora Neil o prazer L. de ouvir o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os elders Eduardo Gavarré e Larry S. Catcher, dos 70. My dear brothers and sisters, as Meus we queridos experience irmãos e sobering irmãs, ao passarmos por dias sérios de comoção, contenda e para muitas pessoas dias de sofrimentos profundos, nosso coração se enche de imensa gratidão por nosso Salvador e pelas bênçãos eternas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Nós o amamos, confiamos nele e oramos para que o sigamos para sempre. O impacto poderoso da internet é uma bênção e um desafio exclusivos de nossa época. Em um mundo de mídias sociais e informações de alta velocidade, a voz de uma pessoa pode ser multiplicada exponencialmente. Essa voz, seja verdadeira ou falsa, seja justa ou prejudicial, seja gentil ou cruel, atravessa instantaneamente o mundo todo. Publicações cuidadosas e bondosas nas mídias sociais, em geral, estão silenciosamente fora do radar, enquanto palavras de desprezo e raiva frequentemente ecoam em nossos ouvidos, seja com filosofia política, pessoas nos jornais ou opiniões sobre a pandemia. Ninguém ou nenhum assunto está imune a esse fenômeno social de vozes polarizadas, inclusive o Salvador e seu Evangelho restaurado. O Sermão da Montanha é uma mensagem para todos, mas foi especificamente dado aos discípulos do Salvador, aqueles que haviam escolhido segui-lo. O Senhor ensinou como viver, naquela época e agora, em um mundo repleto de contenda. Bem-aventurados os pacificadores, declarou ele, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pelo escudo de nossa fé em Jesus Cristo, tornamo-nos pacificadores, destruindo, ou seja, acalmando, esfriando ou apagando todos os dardos inflamados do adversário. Ao fazermos nossa parte, sua promessa é que seremos chamados de filhos de Deus. Toda pessoa na terra é geração de Deus. Mas ser chamados de filhos de Deus significa muito, muito mais. Ao nos achegarmos a Jesus Cristo e ao fazermos convênios com Ele, tornamo-nos sua semente e herdeiros do reino, progenie de Cristo, filhos e filhas dele. Como um pacificador acalma e esfria os dardos inflamados? Certamente não nos diminuindo diante daqueles que nos menosprezam. Em vez disso, permanecemos confiantes em nossa fé, compartilhando nossas crenças com convicção, mas sempre sem raiva ou maldade. Recentemente, depois de uma opinião muito bem escrita que criticava a igreja, o reverendo Amos C. Brown, líder nacional de direitos civis e pastor na Terceira Igreja Batista em São Francisco, respondeu: respeito a experiência e a perspectiva da pessoa que escreveu essas palavras. Evidentemente, não vejo o que ela vê. É uma das maiores alegrias de minha vida conhecer esses líderes da igreja, inclusive o presidente Russell M. Nelson. Em minha opinião, eles são a personificação da melhor liderança que nosso país tem a oferecer. Ele então acrescentou: podemos nos queixar da maneira como as coisas eram. Podemos nos recusar a reconhecer todas as coisas boas que estão acontecendo agora. Mas essas abordagens não vão curar nossas divisões nacionais. Tal como Jesus ensinou, não erradicamos o mal com mais mal. Amamos generosamente e vivemos misericordiosamente, mesmo para com aqueles que pensamos ser nossos inimigos. O reverendo Brown é um pacificador. Ele esfriou os dardos inflamados de maneira calma e respeitosa. Os pacificadores não são passivos, são persuasivos à maneira do Senhor.
O que nos dá força interior para esfriar, acalmar e destruir os dardos inflamados voltados para as verdades que amamos? A força vem pela nossa fé em Jesus Cristo e de nossa fé em suas palavras. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 2 princípios importantes orientam nosso desejo de ser um pacificador. Primeiro, nosso Pai Celestial deu a cada pessoa o arbítrio moral, com a capacidade de escolher o próprio caminho. O arbítrio é uma das maiores dádivas de Deus. Segundo, com esse arbítrio, nosso Pai Celestial permitiu que houvesse oposição em todas as coisas. Provamos o amargo para saber apreciar o bom. A oposição não deve nos surpreender. Aprendemos a distinguir o bem do mal. Regozijamo-nos com a bênção do arbítrio, compreendendo que haverá muitas pessoas que não acreditarão no que acreditamos. Na verdade, poucas pessoas nos últimos dias decidirão tornar sua fé em Jesus Cristo essencial a tudo o que fazem e pensam. Por causa das plataformas de mídia social, uma voz de descrença pode passar a impressão de ser uma multidão de vozes negativas. Mas, mesmo que seja uma multidão de vozes, escolhemos o caminho dos pacificadores. Algumas pessoas acreditam que a primeira presidência e o Quórum dos 12 têm objetivos materialistas, como líderes políticos, empresariais e culturais. No entanto, recebemos nossas responsabilidades de modo diferente do mundo. Não somos eleitos ou selecionados de acordo com alguma candidatura, nem qualquer preparação profissional específica. Somos chamados e ordenados para prestar testemunho do nome de Jesus Cristo em todo o mundo, até nosso último suspiro. Nós nos esforçamos para abençoar os enfermos, os solitários, os desanimados e os pobres, e para fortalecer o reino de Deus. Buscamos conhecer a vontade do Senhor e proclamá-la, especialmente aqueles que buscam a vida eterna. Embora nosso humilde desejo seja que os ensinamentos do Salvador sejam honrados por todas as pessoas, as palavras do Senhor, por meio de seus profetas, geralmente são contrárias aos pensamentos e às tendências do mundo. Sempre foi assim. O Salvador disse a seus apóstolos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Tudo isso vos farão, porque não conhecem aquele que me enviou. Nós genuinamente amamos nosso próximo e nos importamos com eles, mesmo que não creiam no que cremos. Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano que as pessoas de diferentes crenças devem, de maneira sincera, estender a mão para ajudar qualquer pessoa necessitada, ao serem pacificadoras e buscarem causas boas e nobres. Em fevereiro, uma notícia no jornal Arizona Republic declarou: o projeto de lei bipartidário apoiado pelos Santos dos Últimos Dias protegeria os cidadãos do Arizona que são gays e transgêneros. Nós, como Santos dos Últimos Dias, ficamos felizes por fazer parte de uma coalizão de fé, negócios, pessoas LGBTQ e líderes comunitários que trabalham juntos, em espírito de confiança e respeito mútuo. O presidente Russell M. Nelson certa vez perguntou de maneira ponderada: não poderiam as linhas de fronteira existir sem que se tornassem linhas de batalha? Nós nos esforçamos para ser pacíficos seguidores de Cristo. Alguns dos ataques ao Salvador foram tão maldosos que ele não disse nada. Os principais dos sacerdotes e os escribas acusaram-no com grande veemência e escarneceram dele, mas Jesus nada respondeu a eles. Há ocasiões em que ser um pacificador significa que resistimos ao impulso de responder e, em vez disso, com dignidade, permanecemos calados. É doloroso para todos nós
Quando palavras duras ou depreciativas a respeito do Salvador, de seus seguidores e de sua igreja são ditas ou publicadas por aqueles que já estiveram conosco, tomaram o sacramento conosco e testificaram conosco sobre a missão divina de Jesus Cristo. Isso também aconteceu durante o ministério do Salvador. Alguns dos discípulos de Jesus, que estavam com ele durante seus milagres mais majestosos, decidiram não andar mais com ele. Infelizmente, nem todas as pessoas permanecerão firmes em seu amor pelo Salvador e em sua determinação de guardar seus mandamentos. Jesus nos ensinou a nos afastarmos de situações e lugares nos quais a raiva e a contenda estejam presentes. Em um exemplo, depois que os fariseus confrontaram Jesus e se aconselharam a respeito de como poderiam destruí-lo, as Escrituras dizem que Jesus se retirou da presença deles, e milagres ocorreram quando acompanharam-no grandes multidões, e ele os curou a todos. Nós também podemos nos afastar das contendas e abençoar a vida de outras pessoas, sem nos isolarmos em nosso próprio canto. Em Mujibai, República Democrática do Congo, a princípio algumas pessoas criticavam a igreja, não compreendendo nossas crenças, nem conhecendo nossos membros. Há algum tempo, Cat e eu participamos de uma reunião muito especial da igreja em Mujibai. As crianças estavam vestidas impecavelmente, seus olhos brilhavam e tinham um grande sorriso nos lábios. Eu esperava falar a elas a respeito de seus estudos, mas fiquei sabendo que muitas não estavam frequentando a escola. Nossos líderes, com fundos humanitários muito limitados, encontraram uma maneira de ajudar. Agora, mais de 400 alunos, meninas e meninos, tanto membros quanto aqueles que não são de nossa religião, são recebidos e ensinados por 16 professores que são membros da Igreja de Jesus Cristo. Kalanga Muia, de 14 anos de idade, disse: "Tendo pouco dinheiro, passei 4 anos sem frequentar a escola. Agradeço pelo que a igreja fez. Agora posso ler, escrever e falar francês." Falando a respeito dessa iniciativa, o prefeito de Mbujimai disse: "Sinto-me inspirado por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque enquanto outras igrejas estão sendo divididas, cada uma em seu canto, vocês estão trabalhando com outras pessoas para ajudar a comunidade necessitada." Toda vez que leio o capítulo 13 de João, lembro-me do exemplo perfeito do Salvador como pacificador. Jesus, de maneira amorosa, lavou os pés dos apóstolos. Em seguida, lemos que ele perturbou-se em espírito, ao pensar em uma pessoa que ele amava e que estava se preparando para traí-lo. Tentei imaginar os pensamentos e sentimentos do Salvador quando Judas partiu de onde estavam. Jesus não falou mais sobre seus sentimentos perturbadores ou sobre traição. Em vez disso, ele falou a seus apóstolos sobre amor, e suas palavras perpetuaram ao longo dos séculos. "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o amemos e amemos uns aos outros. Que sejamos pacificadores para que sejamos chamados de filhos de Deus. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém." On Friday, October 28, 1588, having Na lost his sexta-feira, brother, 28 de outubro de 1588, após perder o leme, sendo governado apenas por remos, o navio La Girona, da grande armada espanhola, colidiu com as rochas de Lacada Point, na Irlanda do Norte. A embarcação virou. Um dos náufragos que lutou para sobreviver usava um anel de ouro que ganhara de sua esposa meses antes com a inscrição: "Nada mais tenho a lhe dar." Nada mais tenho a lhe dar. Uma frase e um anel com o formato de uma mão segurando um coração. A expressão do amor da esposa pelo marido. Quando
Quando li essa história, fiquei muito impressionado e pensei no pedido do Salvador. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Eu também pensei na reação do povo às palavras do rei Benjamim. Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Gostaria de contar uma experiência que tive aos 12 anos de idade e o efeito dela até hoje em minha vida. Minha mãe disse: Eduardo, ande logo. Estamos atrasados para a igreja. Mãe, hoje vou ficar com o papai, respondi. Tem certeza? Você tem que ir à reunião do seu quórum de sacerdócio, disse ela. Eu respondi: mas e o papai? Ele vai ficar sozinho. Hoje vou ficar com ele. Meu pai não era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha mãe e minhas irmãs foram às reuniões de domingo. Então, fui para a oficina de meu pai, onde ele gostava de ficar aos domingos. E como eu tinha dito à minha mãe, passei por algum tempo, ou seja, alguns minutos com ele e depois perguntei: pai, está tudo bem? Ele continuou seu passatempo de consertar rádios e relógios e só sorriu para mim. Depois eu disse: vou jogar com os meus amigos. Sem olhar para mim, meu pai disse: hoje é domingo. Você não deveria estar na igreja? Sim, mas eu disse à mamãe que não iria, respondi. Meu pai continuou fazendo seu trabalho e, para mim, aquilo era a permissão para sair. Naquele dia de manhã havia um importante jogo de futebol e meus amigos tinham me dito que eu não poderia faltar e que tínhamos que ganhar. O problema é que eu tinha que passar em frente à capela para chegar ao campo de futebol. Com determinação, corri para o campo e parei diante da grande pedra de tropeço, a capela. Fui para a calçada oposta, onde haviam algumas árvores grandes, e resolvi correr por entre elas, para que ninguém me visse, porque era a hora de os membros chegarem para as reuniões. Cheguei bem na hora do início do jogo. Consegui jogar e cheguei em casa antes da minha mãe. Tudo tinha corrido bem. Nosso time ganhou e eu estava vibrando. Mas aquela corrida tão bem feita até o campo não passou despercebida pelo consultor do quórum dos diáconos. O irmão Félix Espinosa me viu correndo de uma árvore para outra, tentando não ser descoberto. No começo da semana, o irmão Espinosa veio à minha casa e pediu para falar comigo. Ele não disse nada sobre o que tinha visto no domingo, nem perguntou por que eu não tinha ido à reunião. Ele só me entregou o manual e disse: gostaria que você desse a aula para a classe do sacerdócio no domingo. Marquei a lição para você. Não é difícil. Quero que você a leia e eu vou voltar em 2 dias para ajudá-lo com a preparação da aula. Tendo dito isso, ele me entregou o manual e saiu. Eu não queria dar a aula, mas não consegui dizer não para ele. Tinha planejado ficar com meu pai de novo no domingo seguinte, porque havia um outro jogo importante. O irmão Espinosa era muito admirado pelos jovens. Ele conheceu o Evangelho restaurado e mudou sua vida. Ou, em outras palavras, mudou seu coração. Quando chegou o sábado à tarde, pensei: bom, talvez amanhã eu acorde doente, aí não terei que ir à igreja. Não era o jogo de futebol que me preocupava. Era a aula que eu tinha que dar, especialmente por ser uma lição sobre o dia do Senhor. O domingo chegou e eu me levantei mais saudável do que nunca. Eu não tinha desculpa, nenhuma escapatória. Era a primeira vez que eu dava uma aula, mas o irmão Espinosa estava lá ao meu lado. E aquele foi o dia.
de uma vigorosa mudança em meu coração. Daquele momento em diante, comecei a guardar o dia do Senhor e, com o tempo, nas palavras do presidente Russell M. Nelson, esse dia passou a ser um deleite. Senhor, eu te dou tudo. Nada mais tenho a lhe dar. De que maneira obtemos essa vigorosa mudança de coração? Ela se inicia e acontece quando estudamos as Escrituras e adquirimos conhecimento que fortalece nossa fé em Jesus Cristo, o que cria o desejo de mudar. Quando cultivamos esse desejo com oração e jejum, quando agimos de acordo com a palavra que estudamos ou recebemos e então fazemos convênio de entregar nosso coração a Ele, assim como aconteceu com o povo do rei Benjamim. Como sabemos que nosso coração está mudando? Quando queremos agradar a Deus em todas as coisas. Quando tratamos os outros com amor, respeito e consideração. Quando vemos que os atributos de Cristo estão se tornando parte do nosso caráter. Quando sentimos com mais frequência a orientação do Espírito Santo. Quando guardamos um mandamento que é difícil obedecer e continuamos a vivê-lo. Quando ouvimos atentamente o conselho de nossos líderes e decidimos segui-lo com alegria, não sentimos uma vigorosa mudança de coração? Senhor, eu te dou tudo. Nada mais tenho a lhe dar. De que maneira mantemos essa vigorosa mudança? Quando tomamos o sacramento todas as semanas e renovamos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo, de sempre nos lembrar dele e de guardar seus mandamentos. Quando voltamos nossa vida para o templo, ir ao templo com frequência vai nos ajudar a manter um coração novo e renovado ao participarmos das ordenanças. Quando amamos e servimos nosso próximo, através da ministração e do serviço missionário. Então, para nossa grande alegria, aquela mudança interior é fortalecida e se espalha até ser abundante em obras. Essa mudança de coração não é um acontecimento isolado. Ela exige fé, arrependimento e trabalho espiritual constantes. Começa quando desejamos submeter nossa vontade à do Senhor e se materializa quando fazemos e guardamos os convênios com Ele. Essa ação individual tem um efeito positivo tanto em nós como nas pessoas à nossa volta. Nas palavras do presidente Russell M. Nelson, imaginem a rapidez com que os conflitos devastadores em todo o mundo e os de nossa vida pessoal seriam resolvidos se todos nós escolhêssemos seguir a Jesus Cristo e dar ouvidos a seus ensinamentos. A ação de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo leva a uma poderosa mudança de coração. Queridos irmãos e irmãs, jovens e crianças, ao participarmos dessa conferência neste fim de semana, deixemos que as palavras de nossos profetas, que vêm do Senhor, entrem em nosso coração para que haja uma vigorosa mudança. Para aqueles que ainda não se filiaram à Igreja Restaurada do Senhor, eu os convido a ouvir os missionários com um desejo sincero de saber o que Deus espera de vocês e a passar por essa transformação interior. Hoje é o dia de decidir seguir ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te dou o meu coração, nada mais tenho a lhe dar. Assim como o anel foi recuperado naquele naufrágio, quando damos nosso coração ao Senhor, somos resgatados das ondas tempestuosas desta vida. E nesse processo, somos refinados e purificados pela expiação de Cristo e nos tornamos progenie de Cristo, tendo nascido espiritualmente dele. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
How will life's challenges affect our faith in Jesus Christ? Como as dificuldades da vida afetarão nossa fé em Jesus Cristo? E que efeito nossa fé terá na alegria e paz que sentimos nesta vida? O ano era 1977. O telefone tocou e a notícia partiu nosso coração. Caroline e Doug Tabbs estavam se mudando para sua nova casa e depois de concluírem a pós-graduação. O quórum de elders tinha ido carregar o caminhão da mudança. Doug, certificando-se de que o caminho estava livre, antes de dar a ré, deu uma última olhada. O que ele não viu foi sua filhinha, Jenny, correndo atrás do caminhão no momento errado. Em um instante, sua querida Jenny se fora. O que aconteceria em seguida? Será que a dor que eles vivenciaram tão profundamente, o inconcebível sentimento de perda, criaria um abismo irreconciliável entre Caroline e Doug? Ou isso lhes uniria o coração e solidificaria sua fé no plano do Pai Celestial? O percurso ao longo de suas aflições foi longo e doloroso, mas de algum lugar surgiram reservas espirituais para que não perdessem a esperança, mas perseverassem em seu caminho. De alguma maneira, aquele casal incrível tornou-se ainda mais semelhante a Cristo, mais comprometido, mais compassível. Eles acreditavam que, em seu tempo, Deus consagraria as aflições para benefício deles. Embora não fosse possível que a dor e a perda desaparecessem completamente, Caroline e Doug foram consolados pela certeza de que, ao permanecerem firmes no caminho do convênio, sua querida Jenny seria deles para sempre. O exemplo deles fortaleceu minha fé no plano do Senhor. Não vemos todas as coisas, ele sim. O Senhor disse a Joseph Smith na cadeia de Liberty: todas essas coisas te servirão de experiência e serão para teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Ao aceitarmos a vontade do Senhor, ele nos ensina a andar com ele. Quando eu era um jovem missionário e servia no Tahiti, pediram-me que desse uma bênção a um bebê enfermo. Colocamos as mãos sobre sua cabeça e o abençoamos para que melhorasse. Sua saúde começou a melhorar, mas depois ele adoeceu novamente. Uma segunda vez o abençoamos, mas com o mesmo resultado. Um terceiro pedido veio. Suplicamos ao Senhor que sua vontade fosse feita. Pouco depois, aquele pequeno espírito retornou ao seu lar celestial. Sentimos paz. Queríamos que o bebê vivesse, mas o Senhor tinha outros planos. A aceitação da vontade dele, em vez da nossa, é a chave para encontrarmos alegria, não importa quais sejam nossas circunstâncias. A fé simples que temos em Jesus Cristo, quando começamos a aprender sobre Ele, pode permanecer em nosso coração ao enfrentarmos as dificuldades da vida. Nossa fé em Jesus Cristo pode e vai nos guiar em meio às complexidades da vida. De fato, descobriremos que há simplicidade do outro lado das complexidades da vida, à medida que permanecemos firmes em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança. Parte do propósito da vida é permitir que esses obstáculos em potencial se tornem trampolins à medida que subimos o que chamo de escada da fé. Eu a chamo de escada porque isso sugere que a fé não é estática, ela aumenta ou diminui de acordo com as escolhas que fazemos. Ao nos esforçarmos para edificar a fé no Salvador, talvez não compreendamos plenamente o amor de Deus por nós e obedeçamos às suas leis por um sentimento de obrigação. A culpa pode até se tornar nosso principal motivador em lugar do amor. Uma conexão real com Ele talvez ainda não tenha sido vivenciada. À medida que procuramos aumentar nossa fé, podemos ficar confusos com o que Tiago ensinou. Ele nos lembrou que a fé sem obras é morta. Podemos tropeçar se acharmos que tudo depende de nós. Uma dependência excessiva de nós mesmos pode impedir nossa capacidade de acessar os poderes do céu. Mas ao avançarmos em direção à verdadeira fé em Jesus Cristo, nossa mentalidade começa a mudar. Reconhecemos que a obediência e a fé no Salvador nos qualificam para que tenhamos seu Espírito sempre conosco. Quando a obediência se torna o nosso objetivo, ela deixa de ser um motivo de irritação. Reconhecemos que a obediência aos mandamentos de Deus permite que tenhamos sua confiança. Com sua confiança, recebemos mais luz. Essa luz guia nossa jornada pela vida e nos permite enxergar com mais clareza o caminho que devemos seguir. Porém, há algo mais. À medida que nossa fé no Salvador aumenta, observamos uma mudança sutil, que inclui uma compreensão divina de nosso relacionamento com Deus. Um movimento constante para longe do que eu quero, em direção ao que Deus quer.
Tal como Salvador, queremos agir, não seja como eu quero, mas como tu queres. Queremos fazer a obra de Deus e ser um instrumento em suas mãos. Nosso progresso é eterno. O presidente Nelson ensinou que há muito mais coisas que o Pai Celestial quer que saibamos. Ao progredirmos, entendemos melhor o que o Senhor ensinou a Joseph Smith. Porque se guardares meus mandamentos, recebereis de sua plenitude, e sereis glorificados em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça. Até que ponto queremos subir a escada da fé é uma decisão nossa. O Elder Anderson ensinou, a fé não é a obra do acaso, é uma escolha. Podemos decidir se vamos fazer as escolhas necessárias para aumentar nossa fé no Salvador. Pense no impacto das escolhas de Lamã e Lemuel quando desciam a escada da fé enquanto Nefe subia cada vez mais. Acaso existe uma representação mais clara do que a diferença entre a resposta de Nefe? Eu irei e cumprirei? Em comparação com a de Lamã e Lemuel, que, tendo acabado de ver um anjo, disseram, como é possível que o Senhor nos livre? A incredulidade bloqueia nossa capacidade de ver milagres, ao passo que uma mentalidade de fé no Salvador desbloqueia os poderes do céu. Mesmo quando nossa fé é fraca, a mão do Senhor sempre estará estendida para nos erguer. Há vários anos recebi a designação de reorganizar uma estaca na Nigéria. No último minuto, houve uma mudança na data. Havia um homem na estaca que decidiu sair da cidade na primeira data da conferência. Ele não queria se arriscar a ser chamado como presidente de estaca. Enquanto estava fora, sofreu um terrível acidente, mas saiu ileso. Isso o levou a ponderar porque sua vida havia sido poupada. Repensou a decisão que havia tomado. Ele se arrependeu e compareceu humildemente à nova data da conferência. E sim, ele foi chamado para ser o novo presidente de estaca. O Elder Neil A. Maxwell ensinou, só encontraremos a felicidade plena ao harmonizarmos nossos desejos com os de Deus. Menos do que isso resulta em uma menor parte. Depois de fazer todas as coisas que estiverem ao nosso alcance, então é hora de aguardar para ver a salvação de Deus. Vi isso enquanto servia como ministrador da família McCormick. Casado há 21 anos, Mary Kay serviu fielmente em seus chamados. Ken não era membro da igreja e não tinha interesse em se filiar, mas por amar sua esposa, decidiu frequentar a igreja com ela. Certo domingo, senti-me inspirado a compartilhar meu testemunho com o Ken. Perguntei a ele se eu poderia fazer isso. Sua resposta foi simples e clara. Não, obrigado. Fiquei intrigado. Eu senti uma inspiração e procurei segui-la. Foi tentador decidir que eu tinha feito a minha parte. Mas depois de orar e refletir, pude ver que, embora minhas intenções estivessem corretas, eu confiara muito em mim e bem pouco no Senhor. Voltei posteriormente, mas com uma mentalidade diferente. Eu serviria apenas como um instrumento nas mãos do Senhor, sem outro desejo, além de seguir o Espírito. Junto de meu fiel companheiro, Gerald Carden, entramos na casa do casal McCormick. Logo depois, senti-me inspirado a convidar o Gerald a cantar Eu Sei Que Vive Meu Senhor. Ele olhou para mim com um olhar questionador, mas tendo fé na minha fé. Ele cantou, sentimos um Espírito Sagrado encher a sala. Recebi a inspiração de convidar Mary Kay e Christine, a filha do casal, a compartilhar o testemunho delas. Ao fazerem isso, o Espírito ficou mais forte. Na verdade, depois do testemunho de Christine, lágrimas corriam pelo rosto do Ken. Deus havia assumido o controle. Não apenas corações foram tocados, mas mudados para sempre. 21 anos de incredulidade foram removidos pelo poder do Espírito Santo. Uma semana depois, o Ken foi batizado. Um ano depois, Ken e Mary Kay foram selados na casa do Senhor para esta vida e por toda a eternidade. Juntos, vivenciamos o resultado de substituirmos nossa vontade pela vontade do Senhor e nossa fé nele aumentou. Ao se esforçarem para subir sua escada da fé, pensem nas seguintes perguntas feitas pelos santos profetas de Deus. Estou desprovido de orgulho? Dou lugar em meu coração à palavra de Deus? Permito que minhas aflições sejam consagradas para meu benefício? Estou disposto a deixar minha vontade ser absorvida pela vontade do Pai? Se já tive o desejo de cantar o cântico do amor que redime, ainda posso senti-lo agora? Deixo Deus prevalecer em minha vida? Se acharem que seu caminho atual está em conflito com sua fé no Salvador, encontrem um caminho de volta a Ele.
e ao caminho do convênio. A sua exaltação e a de sua posteridade dependem disso. Plantemos as sementes da fé no fundo de nosso coração. Nutramos essas sementes unindo-nos ao Salvador, honrando os convênios que fizemos com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We express gratitude to the Tabernacle Choir. Expressamos nossa gratidão ao Tabernacle Choir Temple Square pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora cantará On this Day of Joy and Gladness, neste dia de contentamento e alegria. O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando a Deus, Senhor e Rei. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Camille N. Johnson, presidente-geral da primária. My dear brothers and sisters, Meus we have queridos been irmãos e blessed irmãs, today fomos abençoados hoje ao ouvirmos servos inspirados de Deus, ao darem conselhos e palavras de incentivo. Onde quer que estejamos, cada um de nós sabe que vivemos em tempos cada vez mais trabalhosos. Minha oração é de que eu possa ajudá-los a permanecer firmes em meio às tempestades que enfrentamos com paz no coração. Primeiro, precisamos nos lembrar
de que cada um de nós é filho amado de Deus e de que Ele tem servos inspirados. Esses servos de Deus previram a época na qual vivemos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Qualquer pessoa que tenha olhos para ver os sinais dos tempos e tenha ouvidos para ouvir as palavras dos profetas, sabe que isso é verdade. Os perigos de maior risco são provenientes das forças da iniquidade. Essas forças estão aumentando. Portanto, será mais difícil, e não mais fácil, honrar os convênios que precisamos fazer e cumprir a fim de vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Para aqueles que estão preocupados com o próprio bem-estar e com o bem-estar das pessoas a quem amam, há esperança na promessa que Deus fez de termos um lugar seguro em meio às tempestades que estão por vir. Aqui está uma descrição deste lugar seguro. Ele foi descrito repetidamente por profetas vivos. Por exemplo, como registrado no livro de Mórmon, um pai inspirado e amoroso disse a seus filhos como deviam se fortalecer para permanecer firmes em meio às tempestades que estavam por vir. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. A miséria e a angústia sem fim que ele mencionou são os terríveis efeitos causados pelo pecado se não nos arrependermos completamente deles. As crescentes tempestades são as tentações e os ataques contínuos de Satanás. Nunca foi tão importante quanto agora entender como podemos nos edificar sobre esse alicerce seguro. Para mim, não há melhor lugar para se consultar do que no último sermão do rei Benjamim, que também está registrado no livro de Mórmon. As palavras do profeta e rei Benjamim se aplicam a nós em nossos dias. Ele conhecia por experiência própria o terror da guerra. Ele havia defendido seu povo em combate, confiando no poder de Deus. Ele viu claramente os terríveis poderes de Lúcifer de tentar, buscar dominar e desanimar os filhos de Deus. Ele convidou a nós e a seu povo a nos edificarmos sobre a única rocha segura, que é o Salvador. Ele deixou claro que somos livres para escolher entre o certo e o errado e que não podemos evitar as consequências de nossas escolhas. Ele falou de maneira direta e incisiva, porque conhecia a tristeza que sentiriam caso não ouvissem suas advertências e não dessem atenção a elas. Ele usou as seguintes palavras para descrever as consequências de nossas escolhas, tanto de seguir os sussurros do Espírito Santo, quanto de seguir as mensagens malignas que vêm de Satanás, cujo intento é nos tentar e nos destruir. Ele disse: mas eis que há uma condenação decretada para o que se inclina a obedecer a esse espírito maligno, porque
O que se inclina a obedecer-lhe e permanece e morre em seus pecados, bebe condenação para a própria alma, porque recebe por salário um castigo eterno, havendo transgredido a lei de Deus contra seu próprio conhecimento. Portanto, se tal homem não se arrepende e permanece e morre inimigo de Deus, as exigências da divina justiça despertam-lhe a alma imortal para um vivo sentimento de sua própria culpa, que o leva a recuar diante da presença do Senhor e enche-lhe o peito de culpa e dor e angústia, como um fogo inextinguível cuja chama se eleva para todo o sempre. O rei Benjamim continuou: Ó todos vós, anciãos, e também vós, jovens, e vós, criancinhas, que podeis entender minhas palavras, pois falei-vos claramente para que pudesseis compreender. Oro que vos lembreis da terrível situação daqueles que caíram em transgressão. O poder dessa advertência para o arrependimento cria em minha mente uma imagem do momento em que vocês e eu certamente compareceremos diante do Salvador após esta vida. De todo o coração, desejamos não recuar, mas sim olhar para Ele, vê-lo sorrir e ouvi-lo dizer: Bem está, servo bom e fiel. Entra. O rei Benjamim esclarece como podemos receber a esperança de ouvir essas palavras caso encontremos nesta vida um modo de mudar nossa natureza por meio da expiação de Jesus Cristo. Essa é a única maneira pela qual podemos edificar nossa vida sobre um alicerce seguro e assim permanecer firmes durante as tempestades de tentações e provações que estão por vir. O rei Benjamim descreve essa mudança em nossa natureza com uma bela metáfora que toca meu coração. Ela foi utilizada por profetas durante milênios e pelo próprio Senhor. A metáfora é a de que devemos nos tornar como uma criança, uma criancinha. Para algumas pessoas, isso não será fácil de se aceitar. A maioria de nós deseja ser forte. Podemos muito bem pensar que ser como uma criança significa ser fraco. A maioria dos pais anseia pelo dia em que seus filhos terão uma atitude menos infantil. Porém, o rei Benjamim, que entendia, tal como qualquer mortal, o que significava ser um homem forte e corajoso, deixa claro que ser como uma criança não significa ser infantil. Significa ser como um Salvador, que orou a seu pai, pedindo ajuda e força para fazer a vontade dele e expiar pelos pecados de todos os filhos de seu pai. E depois o fez. Nossa natureza deve ser modificada para que nos tornemos como uma criança, a fim de que tenhamos a força de que precisamos para permanecer firmes e em paz em tempos trabalhosos. O rei Benjamim dá esta inspiradora descrição de como essa mudança ocorre. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde,
paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Essa mudança ocorre ao fazermos e renovarmos convênios com Deus. Isso permite que o poder da expiação de Cristo cause uma transformação em nosso coração. Podemos senti-la toda vez que partilhamos do sacramento. Realizamos uma ordenança do templo por um antepassado falecido. Servimos de testemunha do Salvador ou cuidamos de um necessitado agindo como um discípulo de Cristo. Por meio dessas experiências e ao longo do tempo, nós nos tornamos como uma criança, em nossa capacidade de amar e de obedecer. Nós nos edificamos sobre o alicerce seguro. Nossa fé em Jesus Cristo nos leva ao arrependimento e a guardar seus mandamentos. Se obedecemos, recebemos poder para resistir à tentação e recebemos a prometida companhia do Espírito Santo. Nossa natureza muda para que nos tornemos como uma criancinha, obedientes a Deus e mais amáveis. Essa mudança nos qualificará para desfrutarmos das dádivas que recebemos por meio do Santo Espírito. Ter a companhia do Espírito vai nos consolar, vai nos guiar e vai nos fortalecer. Passei a entender um pouco do que o rei Benjamim quis dizer quando afirmou que podíamos nos tornar como uma criancinha perante Deus. Aprendi, por experiência própria, que o Espírito Santo fala com mais frequência, com uma voz serena, que é ouvida mais facilmente quando o coração da pessoa é submisso e manso, assim como o coração de uma criança. Nós queremos o que o Senhor deseja. Quando as tempestades da vida chegarem, vocês conseguirão permanecer firmes porque estão edificados sobre a rocha de sua fé em Jesus Cristo. Essa fé os levará a se arrependerem diariamente e a cumprirem convênios consistentemente. Assim, vocês sempre se lembrarão dele. E durante as tempestades de ódio e de iniquidade, vocês se sentirão firmes e repletos de esperança. Mais do que isso, vocês estenderão a mão para elevar outras pessoas rumo à segurança na rocha na qual vocês estarão edificados. A fé em Jesus Cristo sempre resulta em mais esperança e em sentimentos de caridade para com outras pessoas. Sentimento este que é o puro amor de Cristo. Presto a vocês meu solene testemunho de que o Senhor Jesus Cristo fez individualmente o seguinte convite a vocês: vinde a mim. Por causa do amor que Ele tem por vocês e por aqueles a quem vocês amam, Ele os convida a chegarem-se a Ele para receber paz nesta vida e vida eterna no mundo vindouro. Ele conhece perfeitamente as tempestades que vocês enfrentarão em seu teste, como parte do plano de felicidade. Suplico a vocês que aceitem o convite do Salvador. Como uma criança mansa e amável, aceitem sua ajuda. Façam e cumpram os convênios que Ele lhes oferece em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses convênios vão fortalecê-los. O Salvador conhece as tempestades e os lugares seguros no caminho de volta à presença dEle e de nosso Pai Celestial. Ele conhece o caminho. Ele é o caminho. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, Nosso Pai our Celestial, hearts do indeed nosso coração se alegra pelo amor que recebemos de Ti continuamente. Somos gratos por Ti e pelo maravilhoso e lindo plano de salvação que nos permite voltar para casa contigo, por causa do sacrifício e da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo, e expressamos nosso amor por Ele. Pai Celestial, oramos para que o otimismo alegre que sentimos hoje continue conosco ao seguirmos o conselho de nosso amado profeta e dos profetas videntes e reveladores e das outras pessoas que vão discursar. Pai, sabemos que muitos entre nós estão sofrendo e oramos para que a paz e a esperança disponíveis por meio do Salvador esteja com eles. Oramos para que sejamos instrumentos em Tuas mãos para aliviar o seu sofrimento e invocar os poderes do céu para os missionários. Oramos pelo sucesso deles. E somos gratos pelo Espírito Santo que nos ajuda nessas empreitadas. E oramos para que o Espírito permaneça conosco. Em nome de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Saturday morning session of the 192nd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from leaders of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. de pessoas no mundo todo e assistir a esta sessão da conferência